Ótima tarde para você que acompanha o Arquibancada Tricolor. Estamos aqui com o ídolo máximo da história do São Paulo, Raí, em um grande evento que celebra aí uma parceria da Accor com o próprio PSG, com um quarto temático do Raí. Raí, prazer falar contigo. Obrigado pela sua participação hoje conosco aqui também. Queria que você falasse um pouco dessa parceria, como é que é para você ser embaixador dessa marca e ser também ídolo de duas torcidas, né, do São Paulo e também do Paris Saint-Germain. Dois tricolores, né? Também, Paris. É, bom, eu acho que um dos grandes orgulhos da minha carreira, sem dúvida nenhuma, é ter marcado história nesses clubes. Até sempre dei preferência, né, de continuar, não ficar trocando de clube, né? Ter a história que eu construí aqui no São Paulo, a história que eu fiz no Paris Saint-Germain. E eu acho que essa homenagem é um pouco disso, né? Não tem, é uma coisa que não tem preço, né? Eles escolheram 8 lendas, né, do clube, que marcaram a história do clube em diferentes países, e eu fui escolhido aqui para América Latina, para América do Sul, né, de ser homenageado. E sem dúvida isso marca um legado, é um exemplo de um legado que fica é mais uma história que não acaba, né, que continua sendo contada, de pessoas às vezes que não conheciam os detalhes, né, porque já estamos em outra época, né, 30 anos depois. E isso aqui vai, né, fazendo com que se perpetue essas histórias lindas. E a história é consolidada também pelos títulos. Quando a gente vai postar essa entrevista, quando o cara lê ali Raí, ele já vai associar com as conquistas também importantes, principalmente Libertadores Mundial. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase da sua carreira e também da importância do mestre Telê, né, nessas conquistas importantes também para a sua história e para a história do São Paulo, que se confundem em vários aspectos. A gente falou aqui do Paris Saint-Germain, né? Quando eu cheguei no Paris Saint-Germain, uma das coisas que os jogadores lá mais falavam, né? Falou assim, pô, viu a quantidade de troféus que eu tinha já ganho antes de chegar no Paris Saint-Germain. Eu falei, olha, a gente tinha um time lá que era excepcional, eles conheciam, mas não é como hoje, né? Que você consegue acompanhar os campeonatos de longe. E a equipe do Tele, principalmente, né? São Paulo, de maneira geral, eu cheguei no São Paulo final de 87, estava ainda meio machucado, em 88 que eu mais ativo, mas quando o Tele chegou, o time ganhou outra dimensão. E sem dúvida nenhuma, até mesmo hoje, né, quando você assiste jogos daquela época, e infelizmente os vídeos estão aí, né, e hoje em dia a molecada assiste, e você vê a intensidade já daquela equipe, né, de jogadores, de troca de posicionamento. Outro dia eu estava vendo a final, a segunda final, né, os melhores momentos, né, contra o Universidade Católica, que a gente ganhou de 5-1 no Morumbi, o Morumbi lotado, mais de 100 mil pessoas, aquela festa toda. Mas a gente ganhou de 5, perdeu outros gols, tá? O Valber chegava na área, teve o gol do Gilmar, que é o outro zagueiro, coisas que a gente hoje vê e acha bonito, já estava, né, acontecendo lá no começo dos anos 90. Então isso tudo é a mão do Tele Santana. E cada jogador, né, ele teve influência na carreira do Cafu, na minha carreira. Cada jogador individualmente ele cuidava, né, tinha a questão coletiva dele, que ele fazia com que o time fosse o principal, né, o grupo fosse o principal. Então não existia nada de individualismo, ao contrário, a gente tinha prazer em jogar juntos, mas ao mesmo tempo ele sabia trabalhar o que cada um podia melhorar. Então fez a diferença toda na minha carreira, e acabou me preparando para depois ter sucesso na França, no Paris Saint-Germain, nos meus 5 anos que eu passei lá. A gente fala da história do São Paulo, tem vários jogos importantes, mas tem um que é mais marcante para você por um lance, por uma conquista? Cara, hoje teve há pouco tempo, você me pergunta, né? Ontem o cara que estreou aqui era um grande São Paulino, claro, né? Que estreou o quarto aqui, aqui nós estamos no novo hotel do Morumbi, eh, em São Paulo. Então, estamos pertinho do estádio. E o cara que estreou, que foi o primeiro que ficou aqui, veio com a esposa, a gente fiquei conversando com ele. E ele perguntou entre o Mundial, se marcou a final da Libertadores. Eu falei, tem dois aspectos, assim. O Mundial foi o mais importante, sem dúvida, nenhuma, o primeiro, porque, né, coloca o São Paulo num outro patamar, e depois vieram os outros títulos. Mas em termos de vibração, interação com a torcida, foi o primeiro a Libertadores, né? A segunda a gente ganhou de 5-1, teve show, teve, isso aqui, mas a primeira Libertadores foi a mais chorada, aquela disputa de pênalti. E quando acaba o jogo, aquela invasão. Então, eu diria assim, que em termos de emoção, da minha carreira como toda, né? Claro que teve a Copa do Mundo, que a gente chegando aqui também foi a mesma coisa, mas de clubes, a emoção mais forte que teve foi nessa invasão do primeiro título da Libertadores. Depois veio o segundo e tal.
E se for colocar em termos né, de performance individual, a final, né, fazendo 2 gols na final contra o Barcelona, e a importância do primeiro título, isso ninguém tira, em termos de importância. Mas se eu falar de emoção, assim, foi aquela interação com a torcida no final da primeira Libertadores. E o Ceni tem uma frase interessante também, quando ele é perguntado qual que é o maior legado que ele deixou pelo São Paulo, que ele fala que não foram os títulos, foi aumentar o número da torcida, né? Porque assim, querendo ou não, você é uma marca de era da história do São Paulo. É o seu maior legado também, Raí? Ah, sem dúvida, foi o que eu escuto, né, de gente na rua, hoje em dia em redes sociais, tudo, eu virei São Paulino por sua causa, por sua época e tudo. E quando a gente, né, começou no São Paulo, o São Paulo ainda não era, né, não estava nesse nível de número de torcedores, de porcentagem, né, de torcedores, né, torcida em todos os estados, né, brasileiros, né, hoje em dia, e mesmo já, né, há 10, 20 anos já, qualquer estado antigamente no Nordeste, as torcidas, eles acompanhavam mais o Campeonato Carioca, né, então tinham mais torcida, times cariocas. E depois da nossa geração ali, minha, Rogério, a gente vê que tem, né, torcedores de São Paulo no país inteiro e fora do país também. Mas para o clube, sem dúvida nenhuma, tem essas duas coisas, né? Tem os títulos, né, na verdade, né? Que tem o Palmares, né, que mostra a grandeza do São Paulo, mas o maior patrimônio é a torcida, sempre vai ser a torcida, concordo com o Rogério. Sensacional. Pra gente encerrar então, qual que era o rival que você mais gostava de jogar contra no seu tempo de São Paulo, Raí? Na minha época foi o Corinthians, né, que a gente jogava mais, mas teve outros, né, e internacional, a gente, né, no mesmo ano, né, bateu o Barcelona 2 vezes, que foi no torneio na Espanha, que ganhamos de 4-1, se não me engano, e depois a final de 2-1 lá no Japão. Sensacional, Raí. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. E claro, conte sempre conosco também da Arquibancada. Um abraço. Leozão, abração aí, um prazer.